possa, e a cada dia que passa, conhecermos a palavra de Deus, especialmente vocês, crianças, adolescentes. Quanto mais cedo vocês conhecerem, mais cedo vocês vão descobrir um mundo diferente desse mundo que a internet apresenta para a gente, que as redes de televisão também apresentam para a gente. O mundo com Cristo é um mundo diferenciado. Amém, queridos? Pastora, mas é só felicidade o mundo com Cristo? Não, não é só felicidade, mas existe uma compensação pelas tribulações e aflições e tristezas que nós passamos nessa vida. E essa compensação não vai vir das pessoas, não vai vir muitas vezes dos nossos pais, dos nossos parentes, mas essa compensação vai vir para a nossa vida, do nosso Deus. Amém, queridos? Diretamente do nosso Deus. Eu quero falar de duas pessoas hoje, pastor Raimundo, que têm o mesmo nome. E essas pessoas estão aqui na Bíblia Sagrada. Eu quero falar dessas duas pessoas que têm o mesmo nome. Um nome que é bonito, um nome que significa louvor, mas que ninguém mais coloca, ninguém ousa colocar num filho, porque é um nome que pertenceu a uma pessoa que fez o que era mal aos olhos do Senhor. E aí, num contraponto disso, eu tenho uma outra pessoa que tem o mesmo nome e que fez o que era bem, que fez o que era bom. E eu quero hoje que todos nós possamos compreender que a vida com Cristo nos ensina coisas boas. Passa para nós os princípios que nós devemos levar para o resto da nossa vida. Mas existe algo que é da nossa parte, na nossa história. Deus escreveu a nossa história e nós temos que estar dispostos a caminhar no caminho que Ele escreveu. Amém? Mas eu posso me recusar a caminhar. Posso ou não posso? Posso. Eu posso dizer, não, eu não quero seguir esse caminho. Eu estou falando de alguém chamado Judas. Judas, existe um Judas bom e um Judas mau na Bíblia. E os dois têm o mesmo nome, que significa louvor. Existe um Judas, eu nem vou colocar ainda aqui a palavra, o Marcos sempre coloca aqui, porque nós vamos trabalhar na palavra, citando a palavra. Amém, queridos? Existe um Judas que foi chamado por Cristo, que era judeu, que nasceu em Jerusalém, ou seja, nasceu na capital do reino de Israel, né? Na capital de Israel, um lugar onde era mais beneficiado com escolas. Então, esse Judas era um Judas mais letrado, ele era um Judas mais estudado, e ele foi chamado por Jesus para segui-lo. Então, Judas, a partir desse chamado de Jesus, começou a seguir a Cristo. E seguindo a Cristo, Judas conviveu com Jesus. Então, a gente precisa entender hoje que eu posso conviver com Jesus, eu posso ver os milagres de Jesus, mas eu posso decidir ser diferente de Jesus. Mas eu também tenho que saber qual é a consequência da minha decisão. Judas foi chamado por Jesus. Jesus já era adulto, ele já tinha 30 anos quando ele escolheu seus discípulos. Amém ou não amém? Vocês já sabiam disso? Amém. 30 anos. Jesus viu Judas e o chamou para segui-lo. E após isso, Judas começou e passou a caminhar com Jesus. E caminhando com Jesus, quando a gente caminha com alguém, a gente começa a adquirir daquela pessoa alguns hábitos, a gente vive, a gente presta atenção no que ela fala, e Judas prestava atenção no que Jesus falava. E Jesus pregava o Evangelho do reino de Deus. Jesus dizia assim: olha, está chegando o reino de Deus, eu vou apresentar para vocês o que é esse reino. E Judas estava lá, junto com os outros discípulos, ouvindo aquilo. E quando Jesus fazia milagres, Judas via ou
era irmã do Senhor Jesus, filho de Maria e de José. O Senhor Jesus teve irmãos na carne, que a gente fala, porque o Senhor Jesus é filho de Deus, amém? Então ele nasceu de um ventre, que é o ventre de Maria, a escolhida, a eleita do Senhor, mas depois a vida seguiu. Maria era jovem, José era jovem, e eles prosseguiram na família deles. E a palavra de Deus nos mostra dois irmãos do Senhor Jesus que depois da morte e ressurreição dele, passaram a acreditar nele. Um foi Tiago, nós temos a carta de Tiago, e o outro foi Judas, irmão de Jesus. Qual é o significado do nome Judas? Louvor. Louvor. Então, pelo nome de Judas, os dois teriam o quê? Louvar ao Senhor. Eles eram da tribo, o primeiro Judas da tribo de Judá. E Judá significa louvor, né? E o irmão do Senhor Jesus nasceu ali, na Galileia, em Nazaré da Galileia. Ele nasceu no interior. Um Judas era da capital, o outro Judas era do interior. Um Judas teve a oportunidade de estudar, teve a oportunidade de se instruir, melhor do que o outro Judas. Um Judas caminhou com Jesus, viu os milagres de Jesus, até Jesus mandou eles irem pregar a palavra e fazerem milagres também em nome de Jesus, e esse Judas estava lá também. O primeiro Judas estava lá, ele também presenciou, ele também expulsou demônios no nome de Jesus, ele fez tudo o que os outros fizeram. O outro Judas, pastor Marinho, por outro lado, o irmão de Jesus, cresceu sem acreditar que Jesus era o Messias, que Jesus era o Filho de Deus. Passou a acreditar somente depois da morte e ressurreição do Senhor Jesus. Meio que um pouco de Tomé, né? Porque Tomé também, Tomé não acreditava que Jesus tinha ressuscitado. Tomé precisou ver o quê? Os sinais, né? As chagas, os furos aqui na mão do Senhor, que demonstravam que realmente ele foi pregado na cruz. O Judas, irmão do Senhor Jesus, também, ele só acreditou depois. O primeiro Judas, mesmo convivendo com Jesus, ele foi aos poucos nessa convivência mostrando realmente qual era o caráter dele. Amém, amados? Vocês lembram quando Maria, lá na casa de Lázaro, ungiu o Senhor com aquele óleo caro? Quantos se lembram disso? Maria quebrou aquele vidrinho e jogou na cabeça do Senhor, e aquele perfume, então, ele invadiu ali a casa e todo mundo sentiu. E João escreve no evangelho dele, décadas depois. João não escreveu o evangelho naquele mesmo dia, e Judas disse isso, não. Décadas depois, João escreveu o evangelho e disse: e naquele dia que aconteceu isso, Judas reclamou. Judas disse: por que esse perfume aí não foi dividido, né? Vamos dizer que em frascos pequenos e vendido para muitas pessoas que iriam ganhar muito dinheiro. Olha o que Judas pensou naquele momento. Então ele começou a externar, a deixar transparecer o caráter dele. E aquelas pessoas começaram a observar quem era Judas. E quem já sabia que Judas era daquele jeito? Jesus já sabia quem era Judas. E nessa convivência de Judas com Jesus, Judas poderia ter modificado o seu caráter. Judas poderia ter seguido o seu mestre, mas não só de caminhar atrás dele, como muitas pessoas fazem, caminham atrás de Jesus. Seguir o mestre é ser como o mestre, é querer ser como ele, é querer as coisas que ele queria, é fazer as coisas que ele fazia, é ver cada dia mais a nossa natureza, que é pecaminosa desde o berço, ir sendo modificada, transformada
porque nós estamos caminhando do lado daquele que é o transformador, daquele que pode transformar, daquele que pega uma ovelha. Vamos imaginar uma ovelha toda suja, toda cheia de rabisco. Ele pega, eu falo rabisco, mas rabisco não é a palavra certa. Não, pastor, de sujeira, aquela sujeira que gruda no pelo, naquela pelagem da ovelha. E aí Jesus é aquele pastor que chega e fala assim: não quero mais que a minha ovelha fique suja. Então ele vai lá e olha, ele vai tirando sujeira por sujeira. Ele foi tirando essa sujeira de Judas. Ele queria que Jesus não queria que Judas o traísse. Jesus não queria, não era do querer do Senhor Jesus que Judas seguisse o caminho que ele seguiu. A qualquer momento Judas poderia chegar como Salvador, contar os seus dramas para ele, e o Senhor ia o quê? Curá-lo interiormente. E se Deus tinha o plano como tinha de salvar a humanidade e precisava de um traidor, provavelmente nessa hora ele ia escolher outro, porque Judas teria se deixado moldar pelo Senhor Jesus e já não se adequaria mais àquele plano, né, de ir lá, de trair o Senhor. Porque a palavra de Deus também nos fala, queridos, que Judas deixou que o mal entrasse nele. Então, vamos pensar agora, né, crianças? Vamos pensar aqui um pouquinho. Nós podemos estar caminhando com Jesus, tê-lo ao nosso lado e ao mesmo tempo permitir que o mal entre no nosso coração. Por que isso é possível? Porque eu posso declarar que o meu coração é de Jesus, como é, mas eu posso decidir abri-lo para quem eu quiser. Judas decidiu abrir o coração dele para o mal entrar. Para a gente não falar uma palavra muito pesada hoje por causa das crianças, eu vou falar só o mal entrar. Judas decidiu e deixou que isso acontecesse. Então lá Lucas fala: e naquele dia o mal entrou em Judas. E naquela ceia que Jesus estava fazendo, que seria a última ceia antes da crucificação, Jesus já iria ser entregue aos homens, como ele disse. Ele falou assim na mesa, queridos: a pessoa que vai me trair está aqui. E os discípulos, que eram meio desavisados, né? A gente nunca quer acreditar que tem uma pessoa mal no nosso meio. A gente sempre olha para as pessoas com bons olhos. E os discípulos disseram: Senhor, quem é? Ficou todo mundo agoniado. Quem é que vai te trair? Jesus disse assim: tem um que vai me trair. E aí, quem é, Senhor, que vai te trair? Quem vai te trair? E aí ficou no ar aquela pergunta. E João foi lá e perguntou para o Senhor. Na verdade, Pedro queria saber, pediu para João perguntar. E aí João, que estava ali reclinado nos ombros do Salvador, perguntou para ele: Senhor, quem é que vai te trair? Aí Jesus responde assim: é aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. E ele imediatamente pegou um pedaço de pão, molhou no prato e entregou a Judas. E ali para João então percebeu. João escreve isso décadas depois. E Judas podia, naquele momento que ele pegou aquilo, porque simbolicamente para os judeus, quando você entrega um pedaço de pão molhado, você está dizendo assim: você é meu companheiro, você é meu amigo. É simbólico. Que era que Judas podia ter feito naquela hora? Poxa, o Salvador entregou isso para mim. Eu posso ser amigo dele. Eu posso desistir desse plano maluco de traí-lo. Mas ainda assim, a pergunta que Judas fez não demonstrava isso. Quem é, Senhor, que vai te trair? E Jesus olhou para ele e falou assim: Judas, o que você tem que fazer, faça depressa.
o que tens de fazer, fazes logo. E Judas levantou-se na mesa e foi colocar em prática o plano dele, enquanto Jesus permaneceu para cear com os seus discípulos. E João fala assim, e já era noite. E quando João fala assim, já era noite, isso também é simbólico. João também quis dizer assim, e as trevas tomaram conta do coração de Judas. Falando desse Judas que caminhou com o Senhor, mas que escolheu traí-lo, escolheu se afastar, né? E Judas implementou o plano dele. Na saída do Getsemane, depois da oração, e ele conhecia toda a rotina do nosso Salvador, porque ele andava com ele, sabia quando ele estava num lugar, sabia o outro, conhecia os hábitos, e levou aquelas pessoas, soldados romanos, e os servos dos principais sacerdotes também estavam lá munidos de foice, de pau e para pegar o Salvador. E Judas foi lá e aí concluiu o plano, né, da traição com um beijo. Com um beijo eu vou mostrar para vocês quem é ele. Então Judas disse: oi, salve mestre, Rabi. Foi lá e deu um beijo na face do Senhor Jesus, demonstrando para os soldados romanos e para os servos dos principais sacerdotes que estavam lá quem era Jesus. E Jesus fez uma única pergunta para Judas: Judas, com um beijo tu traz o Filho do Homem? É claro que essa pergunta foi uma pergunta retórica. E nessa pergunta nós podíamos verificar muitas intenções do Senhor Jesus. Mas eu digo que o próprio Judas a recebeu de uma forma tão pesada para ele mesmo, que o remorso por ele ter feito aquilo já entrou no coração dele. E aí ele foi lá tentar desfazer, mas ele já não conseguiu mais. Então ele tentou se limpar. Sabe quando a gente faz alguma coisa, a gente viu que é errado, a gente vai tentar só se limpar, mas não tem mais jeito? Foi exatamente isso que aconteceu. Judas foi lá e tentou só se limpar, porque a traição já havia acontecido e já tinham levado o Senhor Jesus. E ele devolveu as 30 moedas de prata para aquelas pessoas. Ninguém quis pegar aquilo, porque entre os judeus já existe também muito misticismo, né? Não vou pegar isso aí que é traição, foi sangue inocente, né? Ele traiu por dinheiro e ninguém quis pegar, e Judas saiu dali, então ele foi se suicidar, ele foi se matar, tirar a própria vida. Por que ele fez isso? Porque ele não conseguia se perdoar pelo que ele fez. E ele também não tomou a melhor atitude que ele poderia ter tomado, que era pedir perdão ao Senhor Jesus. Mesmo lá na cruz, mesmo vendo Jesus crucificado, ele podia ter ido lá se ajoelhado e o Senhor teria perdoado a ele. Porque Jesus pediu por pessoas que ele nunca tinha visto na vida. Ele disse: Pai, perdoe-os, porque eles não sabem o que fazem. Que dirá Judas, que participou 3 anos do ministério dele, que andou com ele? Sim, ele perdoaria, mas Judas não tomou a atitude certa. O que nós temos que aprender com isso, queridos? Que as nossas atitudes vão gerar resultados. As nossas escolhas vão gerar resultados. Se eu escolho andar com Jesus e ficar parecido com Jesus, eu terei um resultado. Se eu escolho andar com Jesus, mas só andar sem ficar parecido com Jesus, eu terei outro resultado. Quando eu olho para o outro Judas, que era o irmão de Jesus, filho de Maria e de José, que não acreditava que Jesus era o Salvador, que só foi acreditar depois da morte e ressurreição dele, eu vejo um homem preocupado e falando de fé. Um homem que, apesar de não ter acreditado e talvez até nem ter querido saber o que Jesus fazia, porque não acreditava que ele era
ele mudou, porque ele viu os acontecimentos que aconteceram depois da morte e ressurreição do Senhor, e ele passou então a acreditar. Agora eu vou pedir para o Marcos colocar aqui a carta de Judas, só para a gente pontuar um pouquinho. Vamos lá, como é que ele, Judas, se apresenta aí na carta dele. Eu vou abrir aqui. Então ele diz assim, acho que é a mesma versão que eu tenho aqui, né? Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, tá? Vamos parar só ali rapidinho. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Por que ele não disse irmão de Jesus Cristo? Ele era irmão de Jesus Cristo na carne. Ele era filho de Maria e de José. Por que ele não falou irmão de Jesus Cristo? Sabe por quê, amados? Ele não falou, ele falou servo de Jesus Cristo, porque depois que ele iniciou o ministério dele, ou seja, depois da morte e ressurreição do Senhor, já não era mais importante se ele era irmão ou não. Já não era mais importante se ele era filho de José e de Maria, se ele cresceu com Jesus, porque Jesus era o mais velho de todos, né? Não era mais importante. Para ele agora, naquele momento que ele escreveu essa carta, era melhor ele dizer: sou um servo, porque agora que eu compreendo quem ele era, agora eu compreendo o que ele veio fazer, agora eu compreendo a missão que Jesus tinha aqui. Então agora eu me designo, eu me intitulo de servo do Senhor Jesus. E irmão de Tiago, porque era verdade também. Ele era filho de João, de José e Maria, irmão de Tiago. E para quem era essa carta? Aos chamados, santificados em Deus e conservados em Jesus Cristo. Olha só o que acontece. Aos chamados, santificados em Deus e conservados em Jesus Cristo. Olha um homem que acredita em transformação. Olha, ele é bem ali, meu filho, bem ali, querido. Olha um homem que acredita em transformação. Vocês conseguem ver a diferença entre esse Judas e o outro Judas? Um que andava com Jesus e viu a transformação em pessoa. O outro que passou a acreditar. E olha a fé desse homem. Aos chamados, aquele que foi chamado por Jesus. Talvez ele tenha sido chamado, ele tenha dito na época assim: não acredito não. Santificados em Deus Pai. Por quê? Porque a santidade não vem de nós. A santidade vem para a nossa vida através do Senhor. É só quando Ele entra que nós cremos nele, é que nós podemos ser chamados por Deus de santos. Por isso que ele coloca aqui, olha, queridos, santificados em Deus Pai. Por quê? Porque essa santidade não vem e não cai como um raio na nossa cabeça. Eu queria que fosse assim, mas não é. Ela é adquirida, ela é conquistada por nós no nosso caminho com Jesus. E aí ele fala mais aqui, conservados em Jesus Cristo. Por quê, queridos? Porque tudo aquilo que nós aprendemos com Jesus tem que ficar dentro de nós. Judas, o primeiro Judas, ouvia aqui e saía aqui. Não ficava no coração dele a bondade do Senhor, a caridade, a forma como Jesus tratava as pessoas, os princípios básicos, né, de vida que Jesus passava para aquelas pessoas e para os seus discípulos. Mas o outro Judas já fala assim: conservados em Jesus Cristo. Por quê? Porque nós precisamos agarrar a palavra de Deus e deixá-la dentro de nós. E quando é que nós sabemos que ela está dentro de nós, queridos? Quando nós vemos os efeitos na nossa vida, nas nossas atitudes, nas nossas escolhas e as nossas decisões. Aí passa para o outro versículo. O que é que ele dá? Como é que ele saúda essas pessoas? Misericórdia e paz e amor vos
desperdício. E João falou assim, sabe por que ele falou desperdício? Porque ele queria depois vender ele queria vender aquele perfume e passar a mão no dinheiro. João fala com todas as letras, ele não era digno de confiança. E agora a gente olha um outro Judas dizendo misericórdia e paz. O que é a misericórdia, a paz e o amor, queridos? São atributos, né? São qualidades do caráter do nosso Deus. Amém, amados? Misericórdia e paz. Veja como ele soma. Veja como ele soma. Ele não faz só uma vírgula, misericórdia, paz, amor. Não, ele fala misericórdia e paz. É como se você tivesse um saco, uma sacola, e você fosse colocando coisa dentro. Colocando mais um, e mais um, e mais um, até transbordar. Misericórdia e paz. Aí vamos botar mais um. E amor. Vos sejam o quê? Multiplicados. Olha, esse Judas não queria coisa pouca. Ele queria muito do amor, ele queria muito da misericórdia, ele queria muito da paz, porque ele falou assim, ele não disse assim, vos sejam dados para vocês. Ele falou assim, vos sejam multiplicados. Amém, queridos? Agora vai lá para o final da carta de Judas, Marcos, que ele fala lá no versículo 20, mas vós, amados, esse já é o finalzinho da carta, tá? Porque a gente analisar a carta hoje e a gente já se estender um pouco mais. Mas aqui eu quero só que você hoje preste atenção na diferença entre pessoas, tá bom? Nós decidimos quem nós vamos ser, que tipo de pessoa nós vamos ser. Esse poder de decisão está dentro de nós. Ninguém precisa decidir por nós se nós vamos ser pessoas boas, amáveis, educadas, se nós vamos ter misericórdia com o nosso próximo, se nós vamos ajudar aquele que necessita. Nós é que escolhemos, ou se nós escolhemos o outro caminho, o caminho que levou à morte do primeiro Judas. E aqui esse Judas, o irmão do Senhor Jesus, na carne, diz assim, mas vós, amados, identificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, aí eu vou ler aqui, Marcos, conservai-vos a vós mesmos na caridade de Deus, esperando a misericórdia, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Olha, um Judas que conheceu Jesus depois, falando do que? Da vida eterna. Ele estava dizendo assim, o melhor ainda está por vir. Nós podemos viver aqui essa vida, nós podemos buscar, ter contato com Jesus e aprender a palavra de Deus e cumprir a palavra de Deus, mas o melhor ainda está por vir, é a vida eterna com o Senhor Jesus. Amém? O primeiro Judas vai experimentar a vida eterna com o Senhor Jesus? Não. Porque Jesus ensinou, e isso está lá no Evangelho de Marcos. Jesus disse assim, vão pelo mundo e preguem esse Evangelho para todas as pessoas. Aquele que crer e for batizado será salvo. E aquele que não crer já está condenado. Judas, o primeiro Judas, creu? Não. Então qual é a conclusão que nós podemos tirar? Que ele já morreu julgado pelas suas próprias escolhas e condenado. O segundo Judas não. O segundo Judas abriu o coração dele para conhecer a Jesus. Isso fez diferença na vida dele? Sim, toda a diferença. Quando nós abrimos o nosso coração para conhecer a Jesus, nós vamos ficando a cada dia mais parecidos com Jesus. Pastor, eu não tenho cabelo grande, nem deixei minha barba crescer como Jesus tinha. É por dentro, queridos. É ser parecido com o nosso mestre por dentro. É
deixar que o nosso Mestre vá limpando o nosso caráter e vá diminuindo no decorrer da nossa vida a natureza pecaminosa que nós trazemos do berço do nosso nascimento na carne. É por isso que somente herdarão, e Deus, Jesus falou isso muito claramente, quem vai herdar o reino de Deus? Aquele que nascer da água e nascer do Espírito. Isso é o renascimento. Nicodemos disse, mas ali é possível um homem velho voltar para o ventre da mãe? Porque na cabeça de Nicodemos não entrava que uma pessoa pode nascer de novo, só se voltar para o ventre da mãe. Jesus falou para ele, olha Nicodemos, você não entende as coisas nem desse mundo, como é que você vai entender do outro? Mas nós compreendemos hoje que para renascer, ou melhor, para herdar a vida eterna, nós precisamos abrir nosso coração para esse renascimento em Cristo. Amém, amados? E seguir essa palavra aqui, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, ou seja, se mantenham no amor de Deus. Não vale a pena sair do amor de Deus. O amor humano é bom e nós precisamos, mas nós não morremos e nem vivemos por ele. O amor de Deus é eterno, é um amor sólido, é um amor que nos faz caminhar na solidez e não nas águas fluidas onde nós podemos afundar. Conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando o quê? Qual é a minha esperança? Por que eu tenho que me conservar no amor de Deus nessa vida aqui? Esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Amém? A misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo é o meu passaporte para a vida eterna. É o meu bilhete de passagem para a vida eterna. Para eu morar, habitar no reino de Deus. Amém, queridos? E viver eternamente com Jesus Cristo. Um Judas era mau, um Judas era bom. Um Judas teve toda a oportunidade e decidiu por vontade própria não seguir a Jesus. O outro Judas, apesar de ter demorado para acreditar e nem ter andado com Jesus, decidiu posteriormente acreditar e teve um final feliz. O que nós precisamos hoje, queridos e queridas, é compreender que as nossas decisões vão trazer para nós um final triste ou um final feliz. O que é que nós queremos? Nós queremos um final alegre para a nossa vida, amém? Então nós precisamos nos conservar no amor de Deus e esperar a misericórdia do nosso Senhor para a vida eterna. Amém, amados? Todos entenderam a palavra do nosso Deus, amém? Então eu vou pedir para você ficar de pé aí no seu lugar, que nós vamos fazer uma oração. E eu vou orar para que a palavra fique impressa no seu coração e daí ela não saia mais. Que você possa tomar as suas decisões sempre com base nessa palavra do Senhor. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai que está nos céus, nós te agradecemos em primeiro lugar, Pai, pela tua palavra, Senhor Deus, que nos edifica e que nos transforma desde o interior até o exterior, meu Deus. Ó Senhor, muito obrigada pelo teu Espírito Santo estar aqui conosco nesta noite. Eu oro, Senhor, pelos meus amados que estão aqui nesta noite, Pai, para que o Senhor conserve no coração deles, meu Pai, a tua palavra de vida eterna, Senhor Deus, para que eles venham conseguir aplicar a tua palavra nas suas vidas, Pai, durante todo o tempo, Senhor Deus, e possam dali colher os bons frutos que o Senhor mesmo dará a eles e a cada um de nós, meu Deus. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.